Senhor presidente da Casa, vereador Damião Silva, vereadores Oreste Neves e Dorival, respectivamente primeiro e segundo secretários, senhora vereadora, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. O vereador Orestes Neves fez uma referência aqui a duas personalidades da história de Sertânia, personalidades altamente qualificadas, e eu gostaria de dizer algumas coisas sobre as duas, inicialmente sobre Manfredo Maimone Nigro. Manfredo Maimone Nigro era um intelectual, eu tenho a imagem dele gravada na mente. O cinturão era colocado bem aqui no meio dos peitos, um forte, fumante, inveterado, lia muito, e que mesmo sendo um comunista declarado, foi eleito vereador de Sertânia, parece que mais de uma vez. Seu Nigro trabalhava com classificação de algodão, no prédio onde hoje funciona a Caixa Econômica Federal. Sogro de Alberto, que foi jogador de futebol há muito tempo aqui, Alberto Oliveira. Vários filhos, um deles mais ou menos da minha idade, um pouco mais jovem, Marcos Nigro, que é médico em São Paulo. Mas era realmente um homem muito inteligente. E Sertânia naquela época tinha uma certa atividade até um pouco clandestina no aspecto político, na época que precedeu a Revolução de 64, e seu Nigro era uma das pessoas que servia de liderança de vários jovens aqui de Sertânia, que iam atrás do conhecimento dele. Era uma pessoa muito alegre, muito habilidosa. E eu guardo, porque nessa idade aí de pré-adolescente, você grava muita coisa na memória. E eu lembro muito de seu Nigro, seu Vamberto. Meu pai tinha um bar chamado Bar Central. O Bar Central, um dia eu vou escrever uma história sobre aquele bar. E o menino no balcão que eu vi ali, o mundo político se reunia ali. Pinto do Monteiro e companheiros, que eu nem gostava de violeiro. Ficava ali, meu pai mandava ficar tomando conta, e vi muita coisa acontecer ali. Eu hoje lembro o método como o seu Vamberto Davi mexia o café, derramando a metade para higienizar o resto da xícara. São reminiscências, são coisas da memória que um dia eu vou procurar escrever alguma coisa sobre isso. E João Belarmino foi talvez o maior professor que eu tive em minha vida. No campo das ciências humanas, de história, João era fabuloso. Uma pessoa humilde, de um conhecimento muito grande, fazia o curso de Direito em Caruaru com muitas dificuldades. Filho de um carcereiro, como gostava de lembrar sempre Evandro, para lembrar a humildade de João. Mas um homem que se projetou na vida, no nosso universo aqui para Arco Verde, graças à sua inteligência e à sua persistência. Sertânia deveria ter algum monumento maior com referência a João Belarmino. Mas ainda há tempo, um dia, eu acredito que se fará isso. Mas o nome João Belarmino me dá a oportunidade de entrar realmente no assunto que eu ia falar hoje aqui, que é a questão de uma homenagem que eu fiz, que eu sempre faço ao Dia dos Professores. Os professores, Orestes tem uma referência aqui, é elogiosa sobre a importância de todos nós, que tem um trabalho que talvez, se nós formos escolher, no campo do funcionário público, com estudo, no campo intelectual, o professor seja o que mais trabalha. Trabalha mesmo, trabalha duro. E todo mundo sabe que não tem uma recompensa financeira à altura,
mas nem por isso o seu trabalho deixa de ter importância. O ano passado, eu escrevi um texto sobre o Dia do Professor, baseado no filme americano, um clássico do cinema americano, estrelado por Sidney Poitier, negão de 2 metros de altura, excelente ator. E o nome do filme era Ao Mestre com Carinho. Esse ano eu repeti e coloquei Ao Mestre com Carinho 2. Porque a gente vai amadurecendo com o tempo e vai descobrindo coisas da vida que a gente não conhecia, não dava valor, que a gente tem que sempre procurar o valor, as coisas boas da vida, senão não tem sentido viver. Viver não é só resolver problemas todo dia. É preciso curtir a vida. Eu sempre digo, até você chupar uma manga espada madurinha fria no pé, é uma coisa de qualidade na vida. Então a pessoa tem que saber procurar. Muitas coisas simples são importantes e dão valor à vida. Não só as coisas sofisticadas, as coisas caras, as coisas de luxo. Tem muita coisa boa, simples, que qualificam a vida. Então cada um deve procurar essas coisas. Então no meu texto, eu me referi inicialmente a uma professora que eu conheci, uma senhora aqui, que era esposa de Dr. Antônio, um agrônomo veterinário que morava na fazenda Sussuarana faz muito tempo. Eu não lembro bem o nome dela, era professora, trabalhava comigo. Nunca esqueci o que aquela professora me falou. Ivan, eu sinto dentro de mim que o magistério é a minha profissão e o meu entretenimento. Quer dizer, era a profissão dela e o lazer ao mesmo tempo. Concordei automaticamente com ela, pois também já percebi em mim esse complemento. É você dar aula e gostar de dar aulas. Mas existe também um certo mistério no nosso dia a dia de professor, que é o de sentir-se como que desafiado. E talvez seja esse desafio de sair-se bem na prática de facilitação do aprendizado, na transmissão dos conhecimentos, de ver o reconhecimento dos outros, que nos fazem sermos algo tão especial. Modéstia à parte, que esquecemos até o tempo lá fora. O professor esquece até de viver, tanto que se envolve com sua profissão. Professor, professora, mestre, mestra, tio, tia, chamem como quiser. O que vale é o que você é para sempre: professor. Temos um patrimônio, que é o prazer de dizer: foi meu aluno, aquele foi meu aluno, aquela foi minha aluna. Podemos ser outro, que é o de ouvir: foi meu professor. E quando você percebe certo orgulho daquela pessoa ao dizer que você foi seu professor, aí é bom demais a sensação que você sente. E é com esse orgulho de ex-aluno que relembro Dona Mara, no grupo escolar Jorge de Menezes, minha professora. Ivan, lembre-se que antes de P e B se coloca M e não N. Nunca esqueça. Eu nunca esqueci, Dona Mara, nem poderia. Dona Edith Coimbra Cavalcante, mora hoje ali no Lar Santana, família de Dona Sebinha, nos ensinando os pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Minha prima Nazinha Ferreira, que me ensinou as primeiras letras na cozinha de sua casa na Rua do Monteiro, Rua Doutor Manuel Borba. Minha professora Tereza Cristina, no Junco do Siridó, na Paraíba, que me ensinou as primeiras noções de falar em público. Fui visitá-la um dia, na cidade de Várzea, na Paraíba. A alegria foi muito grande. Dona Silvia Lafayette, minha dedicada professora da 4ª série primária. E depois,
por uma dessas contingências da vida, minha aluna na Faculdade de Formação de Professores de Arco Verde, junto com Dona Luísa Pinto, Sebinha Coimbra e seu Arnaldo. E mais alguém, se eu esquecer, que me perdoe. De todas e todos, falo com carinho e muito orgulho. Um orgulho que não é primo da arrogância, e sim filho do respeito por quem merece. Por isso, tudo, meus queridos, curtam o seu dia do professor. Prescrutem e aspirem o charme de ter sempre alguém a escutar seus ensinamentos. Em qualquer lugar que você esteja, Sertânia, Arco Verde, Universidade Federal de Goiás, Glauber, meu filho, Alemanha, alô Suzana. Suzana é uma menina ali da Rua do Joá, da família Frutuoso, lá do Soares de Cima, que hoje é professora de literatura brasileira na Alemanha. Teve visita em minha casa alguns dias atrás. Alô Suzana, aquele abraço. E outros, sintam-se parabenizados, todos e conscientes de que todos precisam ou até precisarão de nós. Porque nós, professores, somos a verdadeira porta aberta para o conhecimento. Caso alguém torça o nariz para essas considerações, não ligue, professor, deve ser inveja. E se não é do nosso salário, é de quê? É de você, mestre. Afinal de contas, vocação não é paixão. Vocação nunca acaba. Vocação sempre se renova. Então essa foi a mensagem que eu li para os meus professores, que teve boa aceitação, e que a gente sempre tem impulsos bons. Há pouco o Orestes falou nessa questão do aumento do piso salarial. Um aumento significativo. Agora eu não sei realmente como é que as prefeituras vão aguentar. Porque esse problema é sério. Toda vez que tem esse aumento do piso, não vem um adjutório, como se diz para as prefeituras, elas tendem a arrancar, seja lá de onde, para poder cobrir. Dessa é um mês não, é todo mês, é o resto, um ano todinho. Professor, o senhor me concede uma parte? Pois não. Me permita chamá-lo assim, de meu professor, porque, como o senhor falou, algumas coisas a gente marcam ao longo da vida da gente e são eternas. E o senhor me fez uma definição de algo em biologia que caiu na prova do vestibular. Na antiga escola Labilac, o senhor disse que o gen é uma parte da molécula que contém informação completa para a síntese de uma proteína. Exato. Isso caiu na prova de biologia do vestibular. Eu, como estudante de uma escola pública do Olavo Bilac. E outra referência é o professor Gilberto Cosme de Farias. Sei que todos merecem referências, mas o professor Gilberto Cosme de Farias, recém-chegado aqui em Sertânia, nos trouxe um livro e que o texto da prova de inglês do vestibular foi retirado deste livro e nós tínhamos traduzido esse texto em sala de aula. Resumindo a história, das 30 questões de inglês, eu que nunca fui um bom estudante de inglês, acertei 29. Então são essas coisas que são eternas, assim como essa definição de gen que o senhor deu, acho que deve fazer coisa de uns 30 anos, parece que em 84, 85, que gen é parte da molécula de DNA que contém informação completa para a síntese de uma proteína. Então são coisas que eu nunca esqueci ao longo do tempo. Então por isso que eu sou um entusiasta da educação e faço referência a todos os meus professores, seja eles da escola primária em Henrique Dias, onde estudei, naquele tempo que tinha apenas um professor, seja em seguida na escola Mário Lafayette e seja em seguida na escola Olavo Bilac. Então, meus parabéns a todos os professores, em especial ao senhor, professor Ivan, que ainda continua sendo professor. Muito obrigado. Obrigado também, Orestes. Ainda tem mais um minuto de bônus, professor. Pronto, então eu gostaria também de fazer uma referência aqui, já que o Orestes falou na questão de dois professores do colégio, um outro que carregava nas costas uma parte do curso científico
muito difícil relacionada à física e química, às vezes até matemática, foi o professor Ciro Galindo. Era outra pessoa também que ajudou muito naquela época em que nós tínhamos a oportunidade de trabalhar naquele científico, e depois o governo federal modificou tudo. Então foi um trabalho prestado a certo. Tem até uma placa lá no colégio fazendo referência. Tudo isso é história de professor. Eu sei que com o tempo vai se apagando na memória de cada um. Mas enquanto não, a gente tem que vivê-la. E lembrando aqui mais uma vez o que eu falei naquela festa das homenagens, do que disse Garcia Marques, que a vida não é aquilo que aconteceu, mas é como a gente se lembra e como a gente conta. Que a gente lembrando e contando, a gente bota uma emoçãozinha aqui, outra ali, a gente aumenta mais um pouco, fica a coisa mais emocionante e mais bonita. Então todos os professores presentes e o que estão nos ouvindo e que leram esse texto no meu Facebook, sintam-se parabenizados e estimulados pela profissão que escolheram e por mais um ano de trabalho que eles estão desempenhando. Muito obrigado.